sempre com o nosso advogado tributarista especialista em agronegócio. Bom dia, BBG. Bom revê-lo. Bom dia, Tavinho. Igualmente, muito bom revê-lo. Bom, eu sei que vamos falar um pouquinho aqui do, pouquinho não, bastante, do julgamento do Bolsonaro e do resultado final, que já era previsto, era carta marcada. Mas eu queria aproveitar um ganchinho já que está com você aí, Tributos no Agro, um ganchinho da reportagem anterior que nós passamos aí, onde o secretário criticou o grande número de recuperações judiciais, acordos, concordatas, etc. e tal. Mas, na verdade, mais do que criticar, eu acho que isso aí serve para ter um olhar clínico de que é sinal que alguma coisa não vai bem dentro do agronegócio. E pode complicar ainda mais com a reforma tributária, como eu conversei na semana passada com uma tributarista aqui também, que é assunto nosso, e você sempre colocou aqui nos pensamentos as coisas que estão acontecendo e as pessoas não estão vendo. Quer dizer, está ruim, tem um monte de concordata e pedido de falência e renegociação de dívida, mas essas empresas, essas pessoas que produzem, se transformando em pessoa jurídica, o caroço da manga vai ficar maior do que a polpa que tem para saborear, né, BBG? Sem dúvida, isso é indicativo de uma crise, né? Nós já vimos o prejuízo do Banco do Brasil agora nos últimos 2 trimestres, que só o agro teve 3 bilhões de inadimplência. Então, realmente, o agro não está passando por um momento bom. A reforma tributária vai complicar ainda mais, além de aumentar a alíquota, como tu disseste muito bem agora, vai aumentar a complexidade. O produtor rural, pessoa física, que hoje praticamente só apura imposto de renda, vai ter que fazer uma apuração como se fosse empresa do lucro real. Então, isso aí demanda contabilidade especializada, custos, compliance para não cometer erros, né? Fora aumenta a carga tributária. O que o secretário disse, e que tem um pouco de sentido, é que alguns escritórios andaram induzindo produtores que não precisavam entrar em recuperação judicial. Então, se criou uma espécie de uma indústria da recuperação, como se fosse solução para tudo. O produtor tinha um endividamento, queria pagar menos e estava com recuperação. Só que nisso eu concordo com o secretário. Não é assim que se faz, porque para sair de uma recuperação judicial é muito difícil. Você perde o crédito com os fornecedores, com os bancos, e às vezes não consegue viabilizar a retomada das atividades. Então, a recuperação é o último caso. Realmente não consegue mais negociar e resolver os problemas sem recorrer a expediente, peça recuperação judicial. Mas é o último caso e tu tem toda a razão. Isso mostra que o agro não vive um bom momento também. Bom, vamos lá então para o assunto do dia, que é a condenação do Bolsonaro e dos outros militares lá, já prevista, cantada em verso e prosa, todo mundo sabia o que ia acontecer, né? E está aí, o resultado já está publicado e divulgado. Como é que você analisa o julgamento? Ele seguiu, na minha avaliação, uma tendência daquilo que já estava sendo cantado, como eu disse. Todo mundo sabia o que ia dar. Agora, foi uma surpresa o voto, o voto do Fux. Eu acho que o voto do Fux foi o grande diferencial desse julgamento, foi o divisor de águas aí. O que pode acontecer a partir disso? Nós chegamos a falar aqui sobre essa possibilidade. Nós já dávamos como ou 5-0 ou 4-1. Nós falamos aqui que o Fux seria a diferença, que ele poderia ou contrariar completamente o Alexandre de Moraes, como ele fez, e votar pela absolvição do Bolsonaro, ou apenas reduzir as penas fixadas. Então ele foi mais longe. E o que acontece? Isso dá a possibilidade de um recurso para o pleno. É difícil, o recurso, quem admite ou não é o Moraes. Se o Moraes não admitir, pode fazer um agravo interno para ir para o pleno, mas não é tão fácil admitir o recurso. E o que acontece? Mesmo com esse recurso, na melhor das hipóteses, vai ficar 7-3 contra o Bolsonaro. Porque o André Mendonça e o Castro dos Marques devem votar acompanhando o Fux, mas todos os outros devem acompanhar o relator, com exceção do presidente, que só vota em caso de empate. Então, o Supremo não é mais saída para o Bolsonaro. O Supremo, o voto do Fux deu a ele e à oposição um discurso para todos verem que não é invenção. Isso, inclusive, que nós falamos aqui.
Não, ninguém está tirando do nada. Existe base jurídica e o voto do Fux foi o melhor de todos. Até porque o Fux é juiz de carreira, foi ministro do STJ, antes de ser do STF. Então, é um absurdo esse processo contra o Bolsonaro. A pena de 27 anos e 3 meses é pena de 2 homicídios, é pena do feminicídio, que vai de 20 a 40 anos. Quer dizer, é um absurdo para um crime que nem existiu. Todas as provas se basearam na delação do Mauro Cid. A delação ela não pode ser a única prova para condenar alguém. E fora que o Moraes induziu o tempo inteiro a delação do Mauro Cid. Então, quer dizer, é um processo vergonhoso para o Brasil. Foi condenado o ex-presidente, que não deveria estar sendo julgado ali para começar, deveria estar na primeira instância, como o Fux falou, ou então no pleno, e foi condenado com um processo totalmente esdrúxulo, um processo rapidíssimo, sem provas, e condenou um homem inocente a quase 30 anos de cadeia. Né? Porque é, réu primário que comete um homicídio pega o quê? 10 anos, é isso? É? 10? Se for um homicídio doloso, grave, de 12 a 30, vai pegar 12 anos. De 12 anos. Aí deram uma sentença de 17 para uma cabeleireira que escreveu lá com batom. Aí. E o problema, Tavi, que por essa lei esdrúxula de defesa da garantia do Estado de Direito e da soberania nacional, que mudou em 2021, alterando a Lei de Segurança Nacional, esses crimes do Bolsonaro são considerados hediondos. Então, a progressão de regime é pior do que se o Bolsonaro fosse candidato fosse condenado por homicídio. Ele tem que cumprir 40% da pena. Vamos ver se eles vão fazer valer isso. 40% dá 10 anos. Imagina o Bolsonaro 10 anos em regime fechado numa cadeia. Não acabou só a carreira, mas acabou a vida do cara. Vai sair com 81 anos da prisão. Eu não vi todo o julgamento, mas muitas pessoas vieram comentar ontem que o juiz Gilmar Mendes apareceu lá para ver pessoalmente o depoimento, o voto da ministra Weber. Coisa estranha. O que você acha? Pareceu uma postura totalmente arrogante, sentado lá no Intimidatória, plenário, né? Intimidatória. intimidatório e arrogante, sorrindo, debochado, assim como o Moraes e o Dino estavam debochados o tempo inteiro. O Barroso apareceu lá também, sentou ao lado do Zanin, que era o presidente da turma, quer dizer, para colocar uma pressão, para dizer estamos juntos aqui. Então, quer dizer, foi ridícula a atuação do Supremo, ridículo o julgamento, a postura dos ministros, o Moraes e o Dino debochados, boçais, ridicularizando os argumentos em contrário. O Gilmar Mendes, a mesma coisa. Quer dizer, lamentável. Eu fiz 30 anos de formado, há 33 anos que eu estou na advocacia. Nunca tinha visto uma página tão lamentável na história do Supremo Tribunal Federal quanto esta de ontem. E o problema, BBG, é que esse tom satírico e jocoso, ele acaba influenciando na nação, porque os contra Bolsonaro e pró do outro lado, de ontem para hoje, infestaram as redes sociais com memes e debochando da mesma forma que esses ministros fizeram. Fizeram piadinha no meio, por isso que o Fux foi duro e disse, eu não quero interrupção, a gente já combinou que não tem interrupção. E tentaram fazer piadinha também no meio do voto dele. Não tem que ter esse tipo de coisa. Mas aí contamina. Meu WhatsApp está cheio lá de memes e piadinhas nesse sentido, todas elas jocosas, não analisando friamente, como nós estamos conversando aqui, o fato em si, que é gravíssimo. Se você comparar com alguns juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, que nem aparecem para dar entrevista, quanto menos tem sessão divulgada em televisão, tem canal de televisão. O juiz vai lá para julgar e ponto final. Aqui é um show, né? É um show. Não, e o lamentável, né, Tavinho, é que nós já sabíamos tudo que ia acontecer, quer dizer, nem tinha começado o julgamento, já sabíamos a condenação. E mais, sabemos os próximos passos. Agora, resta ao Bolsonaro a anistia, provavelmente vai passar no Congresso, e o Supremo vai derrubar, dizendo que é inconstitucional. Como o Dino já falou, o Moraes já falou, quer dizer, nem viram a lei, nem foi feita a lei ainda,
e já estão dizendo que é inconstitucional, porque não pode dar anistia a crimes contra o Estado de Direito, democrático de direito. Quer dizer, isso nem está na lei, é um absurdo. Então o Supremo já falou que não adianta anistia, que eles vão derrubar. É aquilo que nós sempre dizemos aqui: o Supremo manda no Brasil, resolve tudo, substitui o Congresso, legisla, faz o que quer, e ninguém faz nada contra isso. Então, esperamos, quero ver a postura do próximo presidente, porque vão votar anistia logo, provavelmente o Supremo vai derrubar no começo do ano que vem, ou final desse ano. Quero ver se o próximo presidente, se não for o Lula, o que vai fazer, e vão ter mais maioria no Senado ainda, né? Porque o Centrão e a oposição estão investindo muito nas eleições para senador e para deputado federal. Para fechar, chamou atenção também no voto do Fux o fato dele dizer, e todo mundo sabe, que não é competência do Supremo julgar um caso como este. Não é competência. Ele deixou claramente, para quem tem dúvida, vai na Constituição e procura. O Supremo julga outra coisa. Julga outra coisa. Aí ele disse que o julgamento do Bolsonaro deveria ter sido na primeira vara. Ao que me consta na memória, o julgamento do atual presidente Lula foi feito na primeira vara e com todo o aval do Supremo, que deixou que todo o processo corresse e ele fosse condenado e ele fosse para a prisão. Para depois o próprio Supremo dizer que aquilo estava tudo errado, que não poderia ter sido na primeira vara. A contestação é porque tinha que ter sido na primeira vara de Brasília e não na de Curitiba, onde era o Sérgio. Mas foi na primeira vara. Foi na primeira vara. E aí, esse já foi direto para o Supremo. Eu não sou advogado, mas eu não sou advogado, mas eu sou observador. E eu acho essas coisas muito esquisitas na legislação brasileira ou nos julgamentos que são feitos no Brasil. Aquele negócio da balança da justiça não é assim? Pesos iguais, ela não pende para lado nenhum, é isso? Exato. Pena que no Brasil não é assim, né? Na verdade, está na lei, né, Tavinho? Quem é julgado do Supremo são só autoridades com prerrogativa de foro. Presidente em exercício do cargo, ministro de Estado em exercício do cargo. Então, como o Bolsonaro não é mais presidente, ele teria que ter se julgado na primeira instância, como tu disseste muito bem, como aconteceu com o Lula. Então, o Moraes enquadrou isso na tal da lei de defesa à soberania nacional e ao Estado Democrático de Direito, que por esta lei, um crime dessa gravidade teria que ser julgado pelo Supremo. Não está na lei. Volto a repetir. A lei manda e a Constituição fala do juiz natural, é o juiz de primeira instância. Então, é mais uma vez o Supremo legislando, interpretando da sua maneira, casuisticamente, para conseguir atingir os seus objetivos. Isso é muito sério. O tribunal, a maior corte da nação, que deveria zelar pela Constituição e pela aplicação das leis de forma correta, é a primeira a dar esse péssimo exemplo que o Supremo Tribunal Federal deu ontem. É lamentável, só para fechar, que essas coisas aconteçam em decisões da justiça brasileira, porque aí você fica sem eira nem beira, você não sabe o que vai sair daquela sentença. Vamos de novo para os Estados Unidos, onde quando alguém é condenado por roubar um ovo, nenhum juiz mais em todo o sistema judiciário brasileiro vai julgar alguém por roubar um ovo. Roubar um ovo significa pena de 30 dias. Então, estou aqui dando um exemplo. Não é isso, mas eu estou dando um exemplo genérico, simples, para que as pessoas entendam. Roubaram um ovo nos Estados Unidos, foi julgado um caso, aí deu pena de 30 dias e reposição de 30 ovos para a família de onde o ovo foi roubado. Acabou. Depois daí, quem roubar um ovo, qualquer juiz não vai julgar mais, vai dizer que a pena já tem prerrogativa e é só exercer e executar. O nosso sistema judiciário é muito mal, mal, mal regulado, né? Até a legislação não é ruim, só que a aplicação do direito do Brasil está péssima. Muita divergência, muita insegurança jurídica, o Supremo fazendo o que faz, a Justiça do Trabalho desrespeitando a nova CLT e dando ganho de causa para um monte de funcionários que não têm direito, ações milionárias, aí tem que levar para o Supremo para discutir. Quer dizer, tribunais que não respeitam decisões de tribunais superiores, juízes que não respeitam decisão de tribunais. Quer dizer,
O judiciário no Brasil está uma bagunça. E justamente o órgão que deveria ser o primeiro a dar o exemplo para começar a organizar, precisamos de uma reforma no judiciário, mas para começar a organizar seria o Supremo, e o Supremo faz o que nós estamos vendo aí. Virou um tribunal político, onde os 11 ministros estão lá, têm outros objetivos e querem ter espaço da cena política do Brasil e fazem isso que você falou, dão entrevistas, vão a blog, vão a podcast, vão não sei aonde, falar dos processos. Isso é impedido, o juiz não pode falar dos processos que ele julga. E mais um detalhe, que eu esqueci, nessa primeira turma tem 3 inimigos declarados do Bolsonaro, o Dino, o Moraes e o Zanin. E isso, o juiz, quando ele tem uma amizade muito grande, ou é inimigo capital, como diz a lei, eu uso esse termo, do réu, ele não pode julgar, ele tem que se dar por impedido. Então é mais uma falha grave no processo, dentre tantas as outras aí que nós vimos neste episódio lamentável do STF ontem. E aí as confusões e as penas esquisitas continuam rodando pelas decisões da justiça brasileira, né? Tem um caso curioso, inclusive, dessa semana, onde o sujeito matou, acho que uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, e foi para a cadeia, a juíza mandou soltar ele porque disse que ele não era perigoso. Ele saiu de lá, da cadeia, imediatamente pegou uma arma e matou mais, acho que a mulher, ou ex-mulher, e a filha. Pegou o corpo, botou dentro de uma mala e foi para a rodoviária para dar fim ao corpo. Aí agora estão pedindo ação contra a juíza, que disse que ele não era perigoso. Realmente ele não era perigoso. Lamentável. Lamentável, né? São coisas do Brasil que acontecem e isso é irreversível, né? Por mais que façam agora, essas 2 vidas que se perderam não vão retornar, né? E não precisariam ter sido perdidas se a juíza tivesse o bom senso, né, de analisar o crime anterior e analisar a conduta do preso, né? Mas, enfim, coisas que no Brasil acontecem aos montes, né? Presos ganhando liberdade quando não poderiam. Esses dias eu vi um preso com triplo homicídio que saiu em liberdade com 6 anos de prisão. Quer dizer, não tem cabimento um negócio desse. Então, realmente, todo o judiciário do Brasil e a parte de execução penal, também a execução das penas, precisa ser revista. Pessoas zombam da justiça. Aquele deputado lá no Rio de Janeiro, que foi preso por envolvimento com o narcotráfico e o crime organizado, fez uma foto numa cama recheada de maços de notas de R$100 e publicou. Isso é zombar da justiça. Isso é não ter medo. Publicou. Absurdo. Absurdo. Só quem tem que ter somos nós também, que manifestamos a posição contra o que nós achamos errado, obviamente, e nós temos que ter medo da justiça, porque o Moraes aí pegou empresários, deixou com bens indisponíveis, decretou prisão, simplesmente porque tinham falado mal do Supremo no grupo de WhatsApp. Quer dizer, esses vão para a cadeia, né? Empresários que trabalham, que geram empregos, porque falaram mal do Supremo. Agora, esses assassinos, homicidas, traficantes estão aí na rua, tranquilos, cometendo aí seus crimes, suas barbaridades. Fez aí a foto na cama cheia, recheada de dinheiro. Era deputado. É deputado ainda porque não foi cassado. Está preso, não sei quanto tempo vai ficar. Mas é deputado. Quem votou neste deputado? BBG, bom final de semana para você. Até a semana que vem, amigo. Abraço. Foi ótimo revê-lo. Um abraço. Até mais.